comecei. Bem-vindo, pessoal. Vou deixar só mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Vamos chamando o pessoal, quem vocês conhecerem, manda aquele aviãozinho. E vamos trazer o pessoal aqui para escutar a nossa live. Deixa mais um minutinho. Vamos lá, gente. Deixa eu parar aqui. Bem-vindo, pessoal, a mais uma live da série Step do Empreendedorismo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não sabe, a série Step do Empreendedorismo começou bem nesse período do distanciamento social, ano passado, justamente para poder auxiliar as pessoas que queriam aprender a como se comunicar melhor com seus clientes e usando sempre as bases que hoje a THJ Plus trabalha, que é a parte de vendas, a parte de RH, planejamento estratégico, estruturação de empresa, mentoria empresário e adequação LGPD. Em maio do ano passado, a gente começou também a fazer o Step do Empreendedorismo Social, que é uma ação onde a gente procura prestigiar o pequeno e médio empreendedor, que além de batalhar no dia a dia com tudo isso que nós temos para fazer, também ajuda um projeto social, encabeceia, é o presidente, ou teve a ideia de montar. Então essas pessoas a gente quer prestigiar, essas empresas, esses projetos, ONG, que seja, essas ações a gente quer prestigiar. Então, se você conhecer alguma dessas ações, entre em contato, me manda um direct, vai ser um prazer poder conversar com eles e trazer para o nosso Step do Empreendedorismo, que uma vez por mês eu divulgo em todas as minhas redes sociais e peço a colaboração de todo mundo para divulgar também, que eu acredito que pelo menos uma pessoa ajudando mais um projeto, de um em um a gente chega em algum lugar, tá? E daí, esse ano, em março, nós começamos o Step do Empreendedorismo TV, que é um programa, hoje eu estou em 2 canais de streaming, né, que é o VRT Channel e Asian TV, os 2 na plataforma Soul TV, que você pode baixar tanto no seu celular, se no Android ou se no iOS, como você pode olhar também no na sua televisão, se for LG ou Samsung, ou através dos sites, tanto da VRT quanto do Asian TV, é só colocar lá no ao vivo que vocês me assistam. Na VRT eu estou todas as segundas às 8 horas e no Asian TV todas as quartas às 19 horas. Não é o mesmo programa na semana, então você tem a oportunidade de ver alguns outros programas um pouco que já passaram no VRT, no Asian, e normalmente a gente faz tem uma repetição desse programa na terça-feira às 8 horas da manhã no VRT e na quinta-feira às 7 horas da manhã no Asian TV. Aliás, no Asian TV eu não tenho certeza se é às 7 horas, depois eu tenho que olhar direitinho, gente. Eu passo para vocês. Mas vamos lá. Além de tudo isso, gente, se você perdeu alguma coisa dessa live, quiser ver depois, você tem a oportunidade de ver no YouTube. E se você também quiser ler um pouco sobre o que nós estamos conversando, sempre eu deixo lá no dia seguinte, eu deixo junto com essa gravação um arquivo em que eu faço perguntas provocativas para você pensar um pouco sobre o que nós conversamos. Eu acredito que essa 1 hora que você está aqui não é à toa, então vale a pena ter uma liçãozinha de casa e refletir um pouquinho e trazer insights para o seu negócio. Por isso que tem esses arquivos. Tudo isso você consegue entrando no canal do YouTube do Step do Empreendedorismo. Quando acabar essa live, entra lá na minha bio, tem lá Step do Empreendedorismo, clica, você entra direto no canal do Telegram e daí você pode assistir e ver a partir de amanhã, tá bom? Bom, mais uma coisinha, mais um recadinho, se quem quiser também passar alguma informação, um novo assunto e quiser que te traga aqui,
E manda também um direct, que daí eu vou atrás do especialista para eu conversar e trazer para te conversar, bater um papo e vocês terem mais informações, tá bom? Gente, para quem entrou depois, agradeço a presença. Já vi que tem algumas pessoas aqui, tá a Marta, tá o Shinta. O Shinta também tem um programa lá na VRT, tá a Cris também tem, a Yumi. Para todos vocês, quero agradecer vocês estarem aqui com a gente. E hoje eu vou chamar, enquanto isso, a Assunta, em acompanhamento e desenvolvimento de processos emocionais com formação em psicossíntese e Patchwork Foundation. Bem-vinda! Olá! Oh! Tudo bom e você? Muito agradecida por esse convite, por essa oportunidade. Peraí que eu fiz besteira aqui, abri o que não devia. Imagina, Abriu. prazer estar com você. Mas fala um pouquinho o que é esse Psicossíntese e Patchwork Foundation. Explica um pouquinho, Tá pessoal. certo. Conto sim. Então, hoje, dentro desse nosso tema, né, que é falando sobre ansiedade, psicossíntese e o patchwork, na verdade, são abordagens, e são abordagens voltadas ao autodesenvolvimento, né? Nós todos como profissionais e empreendedores, enfim, na nossa carreira, né, na nossa trajetória, a gente está focado nisso, nesse desenvolvimento. E a psicossíntese, na verdade, é uma vertente dentro da psicologia, e ela está tanto fundamentada na psicologia quanto na área educacional, e tem como objetivo de verdade que nós, cada um de nós temos o nosso potencial criativo, todos nós temos, tá? E esse potencial criativo que nós temos é a base para que a gente possa desatar os nós, né? Desatar aqueles nós que são os nós da vida, os nós dos conflitos, das crises pessoais, enfim. É o que nos alimenta, nos alicerça, né? Roberto Assagioli, então, fundador da psicossíntese, na verdade, um pesquisador que veio de Freud, de Jung e de Maslow também, né? Psicossíntese é isso, numa síntese bem resumida, mas pensando, Reni, que a gente caminha por muitas polaridades, né? O frio, o quente, o claro, o escuro, né? Nós, como humanos, a gente está sempre naquela dualidade. E a proposta da psicossíntese é o seguinte: nós não somos esses extremos, nós somos aquilo que a gente consegue equalizar desses extremos. E, a partir do que a gente consegue aproximar esses extremos, a gente dá um salto, a gente descobre novas coisas. Isso é a psicossíntese. E o patchwork, na verdade, é um desenvolvimento muitíssimo importante, é uma evolução, vamos dizer assim, da psicossíntese, numa linha mais holística, mais abrangente. O patchwork, ele, na verdade, vem através de Eva Pierrakos, e Eva Pierrakos, ela canalizou 256 palestras, e nisso essas palestras foram todas de orientação sobre o desenvolvimento humano. Ela foi casada com uma figura muito importante dentro da bioenergética, na formação psicológica, que é John Pierrakos. E a evolução dessas palestras geraram, então, muitos ensinamentos, e esses ensinamentos são todos a base do desenvolvimento humano, né? Então, psicossíntese e patchwork são abordagens de desenvolvimento humano. Acho que esclareci, né? Não, foi bem interessante. Eu achei os nomes muito diferenciados, por isso que eu quis trazer um pouquinho. E me fala, falar do tema, o que é essa ansiedade, o que é ansiedade, porque eu vejo muita gente, não sou ansiosa, daí quando você vai ver melhor, a pessoa mas nem sabia que era. Então, olha só, a ansiedade, na verdade, ela é a gente chama de ansiedade quando ela é pura, né? Quando ela é primária, a gente chama, ela não está ligada a nenhuma outra comorbidade, ou seja, ela não está inerente, às vezes, a uma questão de depressão, ou a uma psicose, ou alguma outra questão de doença, né?
Mas a ansiedade, na verdade, ela é o represamento, a gente pode dizer assim. Ela é a estagnação de uma energia que a gente tem. Então, imagina que você tem uma energia muito grande que você gosta de correr, né? E tem essa energia para correr, o seu corpo todo está pronto para essa corrida. Mas você segura tudo isso, não corre. Então, o corpo está pronto, ele pode correr 100, 200, 500 metros, sei lá quantos quilômetros, e você não faz esse movimento. Quando você não faz esse movimento, essa estagnação gera alguns sintomas, tá? E esses sintomas indicam estados de ansiedade. Então começa a ter uma náusea, começa a ter uma dor de cabeça intensa, começa a ter um estado de vigília ao invés de ter sono, né? Também começa a ter o nervosismo excessivo. Então, a ansiedade, de uma maneira assim muito, né, para a gente poder começar a falar dela, é quando a gente contém muita coisa e a gente não deixa essa coisa acontecer, né? Aí nós vamos identificar se a gente contém essas coisas e não deixamos acontecer porque a gente tem elementos dentro da gente que nos impedem de deixar acontecer, ou se a gente tem fatores externos que nos seguram e não deixam a coisa acontecer, tá? Então, né? Isso. Agora, Reni, até escolhi para a gente poder ter uma conversa mais, né, de associação, eu escolhi falar um pouquinho das crianças. Porque quando a gente fala de criança, todo mundo tem criança, ou por perto, ou sobrinho, ou vizinho, ou tem filho, ou não sei o quê, e nós também fomos, e aí a gente, né? Porque o que acontece, que eu acho que é muito importante da gente fazer essa analogia. As crianças, de maneira geral, elas apresentam coisas que trazem ansiedade, muitas vezes não são identificadas de pronto pelos pais ou pela escola, tal, né? E a gente pode levar isso e trazer para o nosso mundo do adulto e trazer para o nosso mundo do empreendedor, tá? Então, criança sente muito, por exemplo, quando tem separação, né? Então a gente fala, putz, tem separação dos pais. Ah, a criança sente muito, ou dos pais ou de quem está cuidando deles, né? Mas a gente, como adulto, também sente muito quando nós temos separações. Separações de amigos, separações de família, separações dentro dos negócios que nós temos, né? Então, assim como as crianças vivem, nós também vivemos, isso gera muita ansiedade. E isso acaba gerando um medo, que fica um medo excessivo, né? E esse medo excessivo impede, ele acaba sendo impeditivo. Então a gente pode dizer, poxa, a pessoa não anda, porque o medo paralisa. Não anda porque está num estado de ansiedade, né? E às vezes não se reconhece a ansiedade justamente para não se reconhecer a vulnerabilidade em que está, né? Ou a fragilidade. Vamos pensar enquanto donos de negócio, vamos pensar enquanto realidade de pandemia, né? Muitas vezes, à frente de um negócio, é até difícil, entre aspas, né? Reconhecer que se está frágil ou vulnerável, porque se reconhecer isso, o pensamento leva assim, olha, se eu reconhecer, eu vou fraquejar. Se eu vou fraquejar, eu vou sucumbir. Se eu sucumbir, o negócio acaba. E aí, né? Então, aí, por conta disso... Você sabe que ela está ansiosa, que ela é ansiosa, né? Porque tem o ser e tem o estar ansioso. Tem os dois. Exato, né? Que fica em um momento específico, que é o estar. E como que a pessoa sabe? Porque às vezes eu converso com muita gente que fala assim, eu não sou ansiosa, mas a gente sabe, né, estudando um pouquinho, né? Lógico que eu não tenho um décimo, eu tenho, mas a gente consegue identificar. E a pessoa nem imaginava que ela era ansiosa. Na cabeça dela, ela não era. E daí, quando eu começo a
pontuar, principalmente quando eu faço as mentorias com os empresários, começo a pontuar alguns, né? Eles falam, pô, Uhum. nunca pensei que eu era. Então, como que eu Sim, sim. vou ficar? Eu acho que é legal falar sobre isso também. Sim, sim. A pessoa é ansiosa, ela tem já manifestações de ansiedade em alguns quesitos. Por exemplo, ela tem taquicardia. Ela tem taquicardia, ela diante de uma situação, por exemplo, de exposição, de reunião, de apresentação, de palestra, seja lá do que for, ela já tem taquicardia. Ela já tem crises, náuseas, vômitos, ela já tem alterações no seu fluxo de sono. O sono, na verdade, ele é um elemento muito precioso e ele indica naturalmente essa condição da ansiedade, né? Esse estado de mente alerta, esse estado de vigília, que não relaxa. A ansiedade, ela está muitíssimo ligada a essa preocupação excessiva. Então, alguém é muito preocupado, excessivamente preocupado, né? Existem pessoas que são muitíssimo irritadas, tá? Então a gente junta irritabilidade, preocupação. A gente pode juntar aí componentes muito fortes, né? Irritabilidade, preocupação. Precisa que alguém diga e sinalize que essa pessoa precisa se tranquilizar. Assim como criança, tá? Muitas vezes a criança também que não sabe que é ansiosa, mas começa com essa manifestação que é identificada pelos pais, identificada na escola, não de um acontecimento, né? Mas a gente pode dizer de uma realidade que é vivida por mais de meses, né? De uma maneira contínua, né? Então, sinalizadores para a criança que tem ansiedade e que acabam girando em torno do medo, né? Medo do escuro, medo de agulha, medo de animal, medo de ruído. Esses medos todos na criança, se forem desestabilizadores, ou seja, que impedem a condição dela, já denotam um componente da ansiedade, né? A ser cuidado, a ser visto, a ser tratado. No adulto, o que é muito importante de verificar é a condição, porque o adulto vai desenvolvendo ao longo do caminho dele muitas maneiras de se proteger na vida, né? O que nós chamamos, por exemplo, das proteções, das defesas, né? Algumas teorias chamam das máscaras, né? O que nós usamos para nos proteger. Em regra geral, para o adulto, então, para o adolescente, para o adulto, principalmente, vamos pensar no adulto em várias fases, né, Reni? Acontece que essas proteções são para não demonstrar o que está acontecendo com ele, né? Mas dentro dele tem dúvida, tem preocupação, tem muita tensão, tem muita insegurança. E muitas vezes o fato de sentir-se assim leva para uma relação de baixa estima. Por quê? Porque não se quer demonstrar essa fragilidade, não se quer demonstrar essa vulnerabilidade, né? Perceba que a gente vai andando, Reni, dentro de um círculo, e é o que a gente chama do círculo vicioso, né? Uma situação puxa a outra. O que desencadeou a ansiedade? Tem fatores hereditários também, tá? Que desencadeiam a ansiedade. Então, numa família, por exemplo, com filhos de pais depressivos, a gente deve levar isso em consideração quando se faz essa pesquisa dos sintomas, né? Mas a gente pode dizer que a ansiedade ela é produzida por muitos fatores. A gente diz ela é multifatorial. É isso que acontece. E o que assim, você falou que por muitos fatores, mas o que faz uma pessoa, vamos falar que não tem nenhum problema hereditário, Uhum. se tornar ansiosa? Ou não sei se a gente pode falar que ela se torna ansiosa, mas o que faz isso? Porque a gente Pode. tem
pessoas que aparentemente parecem calmas, mas quando você vai fazer uma análise um pouquinho mais profunda, você percebe que, na verdade, elas são ansiosas, né? Então, o que que faz as Uhum. pessoas se tornarem, ficar ansiosas? A gente diz, dentro de várias vertentes, vamos dizer, da psicologia, já que essa é a minha formação, né? Mas dentro de várias vertentes da psicologia, a gente pode dizer que a gente tem dentro de nós uma corrente muito forte, que é a corrente dos nossos sentimentos e das nossas emoções, tá? A gente pode dizer que a corrente de sentimentos e de emoções, ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva, né? Como a gente diz brincando, para o bem e para o mal, né? Uhum. Nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto comunidade, nós somos assim alimentados, reforçados, paparicados, bem vistos se a gente apresenta coisas bonitinhas, né? Se a gente apresenta o bonito, né? Quando se apresenta aquilo que não é bonito, existe uma série de situações, desde a rejeição, desde a crítica, desde o julgamento, enfim, né? Dos afastamentos. Então, o que pode gerar ansiedade num adulto, por exemplo? O fato dele não respeitar a sua condição básica, que é o fluir dos seus sentimentos, das suas emoções. Parece muito simples, mas não é tão simples assim. Porque nós somos, de certa maneira, vivendo dentro de uma sociedade que nós vivemos, nós recebemos diariamente uma série de estímulos. Então, podemos receber ao longo da nossa vida estímulos que nos favoreçam para ações ou atitudes que possam ser bem vistas, mesmo dentro do núcleo familiar. Existem crianças que não têm uma liberdade, por exemplo, de se expressar. Existem crianças que não têm liberdade de chorar. E essas crianças que não têm liberdade para chorar, elas vão se tornar adultos contidos, vão se tornar adultos que precisam represar qualquer tipo de emoção, e isso de alguma maneira vai ser manifesto de alguma forma. Então, ou por crise de humor, ou por alteração de humor, ou por crise de pânico, ou mesmo por depressão e, consequentemente, por ansiedade, né? Então, o que a gente está dizendo é que quanto mais nós, enquanto adultos, ou nós que estamos junto em meios onde existem adolescentes e crianças, que nós possamos incentivar algo espontâneo, algo verdadeiro e mais fluido, mais saudável é a pessoa, né? Quando a gente fala da psicossíntese, que a gente começou falando no início, a gente está dizendo o seguinte, que existe a questão da educacional, né? Da gente educar os nossos próprios sentimentos. E nessa parte dos sentimentos, a gente deve considerar aqueles até que não são tão bonitos assim. É verdade. E daí, assim, por exemplo, a pessoa, sei lá, quando era pequena foi reprimida por algum motivo, teve lá seu tipo de criação, a cultura, tudo mais. E aí? Daí ela cresce, como que ela faz para ela combater essa ansiedade? Como que ela faz para ela poder melhorar como pessoa, vamos dizer, no dia a dia dela? Uhum. Muitos são os fatores que ajudam a essa melhora, não vamos ser ortodoxos aqui com relação a um fator só, até porque as pesquisas mostram mesmo que, em termos de ansiedade, assim, mundial, né? As pesquisas mostram, até pela OMS, dado de 2017 mais ou menos, que em termos de mundo, né, as mulheres ocupam um papel muito grande nessa questão da ansiedade. As mulheres têm uma coisa maior com relação aos movimentos de ansiedade, né? E os homens um movimento menor. As mulheres quase 8% de uma população, né?
e os homens quase 4%. Praticamente o dobro da ansiedade acomete as mulheres, né? Algum motivo especial para ter as mulheres mais que os homens? Os motivos são vários, né? A gente pode dizer, por exemplo, que as mulheres lutam e cada vez mais conquistam os seus espaços, mas lutam para se posicionar melhor frente às realidades de trabalho, buscando os seus espaços dentro das culturas das sociedades, no sentido de se mostrarem presentes como seres humanos pensantes, com vontades identificadas, tal, né? Agregam várias atividades ao longo da sua jornada diária, né? Multifacetada a jornada diária de uma mulher, e por conta disso também incide muita preocupação, muita tensão, muita vontade de ganhar espaço, né? Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta, tá? Então, quando a gente diz assim, como é que a gente pode cuidar, né? Como é que a gente pode cuidar desse movimento ansioso e tal? Um cuidado extremamente importante é um trabalho de autoconhecimento no caso do adulto, né? O trabalho de autoconhecimento, que ele pode se diversificar aí nesse leque que felizmente é ofertado, desde o trabalho terapêutico, que é a terapia propriamente dita, até o trabalho de coaching, que é um trabalho mais focado, extremamente pontual, até algum trabalho mais breve de autoconhecimento, enfim, até as terapias complementares, as terapias alternativas que nós usamos, né, e que nós estamos abertos a ela, a acupuntura, por exemplo, o fitoterápico, por exemplo, né? Nós temos uma amiga em comum e ela se baseia em óleos essenciais, e os óleos essenciais são importantes quando agregados também fitoterápicos. Então, hoje existe uma variedade de componentes que favorecem ao cuidado com relação à ansiedade. Se nós pensarmos, por exemplo, em crianças, que eu trouxe aqui como um tema para a gente traçar analogia, né? A gente pode dizer o seguinte, que a criança, ela tem um foco, e o trabalho com ela vai desde com ela própria, no sentido de sensibilizando aquilo que causa ansiedade, né? Reconhecendo o que é, até trabalhar com a escola, com professores, até trabalhar com os pais, ou enfim, os cuidadores, tal, para que nesse trabalho conjunto ela possa ir reconhecendo o quê? Como é que ela se sente. No adulto, o que ele precisa reconhecer? O quê? Como ele se sente, né? Então, na verdade, nós estamos dizendo o seguinte, todo esse conjunto de medidas que a gente adota é para que a gente possa valorizar o que a gente sente, externar o que a gente sente e, a partir disso, estabelecer o contato. Ou em casa, na relação de casal, né? Ou na relação familiar, quando se envolve filhos, ou na empresa, quando se está trabalhando, dentro de um departamento, dentro da empresa, sendo o empreendedor. A gente precisa falar, a gente precisa contar, a gente precisa dizer o que acontece, né? A Mônica está perguntando se os florais também auxiliam no cuidado da ansiedade. Muito, os florais auxiliam muito, é muito importante o uso com terapeutas florais assim bem fundamentados, né? No caso em especial, eu nem disse a você, né, mas eu sou uma especialista em florais de Bach e não tinha te contado ainda isso. Gosto muito, acho que tem muita fundamentação para que a gente use, mas principalmente o terapeuta ou quem está acompanhando precisa identificar se para o caso realmente o floral é importante ou, dependendo do que for, aí há necessidade de entrar com uma terapia medicamentosa, tá? Mas é muito importante. A homeopatia, em alguns casos, funciona, mas a partir de um ponto
A alopatia ajuda, é pura. Exatamente. Isso, é a mesma lógica também para a homeopatia, né? Eu falo para Existe. por isso que isso é muito claro. Desde o primeiro médico ele sempre falou isso. Até um ponto a alopatia vai te ajudar, mas tem coisa que só alopatia. Não vai ter jeito. É, até um ponto a homeopatia vai e depois a alopatia entra, né? Quer dizer, não tem, né? Mas Exatamente. quando a gente fala em fitoterápico, quando a gente fala, e aí nós podemos falar de tudo, nós podemos falar, por exemplo, de trabalhos que existem com acupuntura, com massagem, massagem com os óleos essenciais, massagens que são direcionadas e focadas nisso, né? Por que que tudo isso funciona? Porque tudo isso favorece e facilita desconstruir uma realidade que ficou cristalizada, que ficou parada, ficou estagnada, e favorece ativar a energia ou a condição ou a tonicidade, se a gente puder falar assim, e isso favorecer com que a pessoa se exponha, né? Porque a gente está falando, por exemplo, às vezes de pessoas que têm a fobia social, que é não se expor de jeito nenhum, Sim. né? E até mesmo acho que pela cultura do Brasil, assim, muita gente não é de falar o que acha, o que sente. Vamos falar de empresa, né? Não vou nem falar na parte pessoal, Uhum. mas são poucas pessoas que realmente numa empresa vai lá e fala alguma coisa, principalmente para a liderança, né? Então a gente sente bastante isso. Daí eu falo para os líderes. A gente tem que escutar nosso time, saber o que está acontecendo. Lógico, não vai virar um psicólogo, mas se você Sim, puder escutá-los, além de você ter mil ideias legais, que vê ideias boas, é uma sem maneira dúvida. de você instigar que a pessoa fique até menos ansiosa pelo que você está falando e também acalmar esse time, fazer com que o time trabalhe em harmonia. Porque quando as pessoas Exato. ficam ansiosas também é complicado, né? Daí tem todos os problemas que existem, desde uma competitividade muito grande, desentendimentos e aí vai. Porque daí qualquer coisa é uma faísca, né? Para acontecer uma coisa que não há necessidade. Então, Exato. assim, e outra coisa também que eu ia te falar é dessa parte que você falou, mudar os padrões de pensamento, de emoções, né? Como que a gente faz isso Isso. para mudar e Olha, assim, porque a tendência dentro de uma ansiedade, se a gente for pensar que a tendência dentro de uma ansiedade, se ela tiver associada à depressão, é muito mais ainda, tá? Se tiver associada a outras comorbidades, né? Vou evitar aqui alguns termos técnicos tal, porque não é o caso, mas a tendência do pensamento mais depressivo, a tendência do pensamento mais ansioso é ser negativo, né? É tornar-se negativo. Então, é importante que quando as pessoas se colocam, né, pensam o seguinte: olha, eu não sou capaz, digamos que esse pensamento vem à mente, né? Eu não sou capaz. Responda ao pensamento de imediato, se você puder. Sou capaz, sim. Afirme o seu positivo, né? Por que isso? Porque é uma forma de que a gente possa ir mudando o pensamento. Existem muitos especialistas aí, e, e como nós estamos falando que a ansiedade pode ser cuidada por vários especialistas, é importante que a pessoa reconheça aquilo que pode ser seu ponto de transformação, tá? Mas sair das emoções negativas e pensamentos negativos é importante para descongelar, sair da estagnação, né? exatamente, porque a ansiedade é o que você falou, né? Pode ser um congelamento, mas também pode ser uma fuga, né? Tem muita gente que Pode usa ser uma fuga. faz tudo muito rápido, E rápido, né? Então tem que apresentar em público, falar super rápido. É uma ansiedade. Então, por isso que eu falei, as é pessoas uma. não percebem às vezes, são pequenos detalhes. Aqui tem uma pessoa, desculpa, eu não sei, Lotus Fotografias. Eu procuro, Lotus. Uhum. eu procuro É uma empreteca. isso que eu falar, esqueci teu nome, depois você coloca aqui. Eu procuro usar colares
aromáticos com óleo essencial de lavanda para relaxamento. Tem alguma contraindicação? Nenhuma. A lavanda, na verdade, ela é um óleo essencial básico, né? Então, quando dentro dos estudos de aroma, a gente trabalha com aroma, a gente diz que lavanda e alfazema são óleos essenciais básicos. Eles não criam nenhum outro distúrbio. Então, é aquela história assim, na dúvida, coloca lavanda ou coloca alfazema, porque eles ajudam, eles favorecem o relaxamento e não tem contraindicação, tá? Nesse caso é muito importante. Adoro, acho que é fundamental, né? Existem alguns aromas também, existem plantas, existem situações, Reni, e as pessoas podem dizer muito isso, os paisagistas também, existem plantas que favorecem, harmonizam não só o ambiente, mas também trazem para o ambiente exatamente essa calma, né? Essa necessidade de sair da preocupação, né? O hortelã é uma das plantas que a gente pode usar, tá? E a gente pode falar de tantas outras aqui, mas pensando que a gente tem recursos. Agora, existem situações que são agudas, são situações aí que precisam do trabalho realmente medicamentoso, né? Então, aí sim aí a gente tem que fazer um trabalho mais apurado, né? São casos e casos. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui entrando, todos que entraram aqui te agradecendo no começo. Dizer que para quem entrou agora, essa live vai ficar também gravada no YouTube e sobe para o Telegram amanhã, então vocês podem rever também com calma. E quero agradecer, que eu sempre falo, eu nem falo o nome de todo mundo, porque eu posso deixar alguém de fora, daí é até chato. Então eu quero agradecer a todos de uma vez. Mas fala uma coisa, o assunto, uma coisa que já vira e mexe me pergunto. Esse momento, aliás, eu tenho conversado com muita gente que me fala isso. Esse momento, tem muita gente que, não só em home office, muita gente já voltou, mas assim, é um momento muito incerto, né? Muita gente com receio de que vai fechar de novo tudo, vai ter que fechar seu estabelecimento se for um empreendedor. Pessoas que têm receio de perder o emprego, então falar nesse momento alguma coisa para o chefe, perder o emprego. Então, essa ansiedade eu vejo que aumentou bastante, né? E até eu conversando com uma líder, ela falou que ela tem, às vezes ela está numa reunião, assim, sei lá, primeiro, sei lá quantos minutos, ela tem que acalmar, é uma equipe muito grande, quase 300 pessoas, então ela tem que acalmar as pessoas. Ela falou, estou virando uma psicóloga sem querer, né? Assim, que ela não é habilidade, não é a especialização. Habilitada, né? Porque ela falou, é o único jeito que eu estou conseguindo para fazer com que eles trabalhem, né? Todo mundo rumando para o mesmo caminho, o mesmo objetivo. E aí, como que você fala desse momento que está sendo bem mais desafiador para todos nós? Aí, só voltando, Sim. a Mônica fala que ela tá usando o quê? Quando sinto home office pesado, uso óleo de jasmim. Tem feito super bem. Tá. Perfeito, perfeito. O jasmim é muito suave, né? E o jasmim, ele tem uma característica que é exatamente de deixar, quando a gente fala, por exemplo, em alguns pontos do corpo, eu não vou me deter aqui, mas o jasmim, ele tem a capacidade de, como dizer, abrir esse fluxo de sentimentos que a gente tem, tanto do dar quanto do receber, né? Essa propriedade é muito grande do jasmim. Então, eu vou voltar na tua abordagem aí com relação a esse momento que a gente está vivendo, né, que se estendeu dentro de tantas coisas e a gente sabe que vai se estender ainda muito mais, né? O que inicialmente vai pegar nas pessoas, vai realmente tocar a pessoa, vai mexer com a pessoa, né? O medo. Né? O medo, ele vai se instalar. O medo vai se instalar de diferentes formas, por diferentes facetas. Ele vai se instalar por perda, né? Então, ou a gente viveu isso com amigos, ou em família, ou
no lugar, no ambiente, na comunidade onde você vive ou na empresa onde você está. Aconteceram perdas, né? Nós, infelizmente, estamos tendo perdas, tá? Então, esse medo se instala, tá? O medo de ficar doente, o medo da própria doença chegar em si, o medo da sequela que pode. Então, a gente está falando que a ansiedade começa a acontecer a partir do medo. E esse medo leva ao que eu disse no começo, que é a perda do sono, que é o estado de vigília, que já é uma situação que começa a acontecer, a pessoa perdeu o sono, ela vai fazer alguma coisa. Tem muita gente que vai trabalhar, por exemplo, né? Vai, né? Começa a estender o seu horário. E juntamente com isso, nós todos estamos vivendo, eu me incluo, porque eu trabalho home office também, na maior parte do meu tempo, atualmente. Então, a nossa carga horária, ela ficou estendida. A carga horária, hoje, falando da minha, basicamente, ela não tem sido menor do que 14 horas. E carga horária de 14 horas, a gente sabe que ela reflete, né? Então, a gente precisa ter movimentos e nós precisamos ter ações que vão transformar esse medo. Então, o que vai acontecer se a gente entrar na estagnação? Lembra, a estagnação é mais ansiedade, tá? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos começar a falar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso nos pequenos grupos, nos grupos virtuais, nos grupos de família. Tá certo essa líder que conversou com você no grupo de empresa, tratando do assunto, não fazendo terapia sobre o assunto, porque fazer terapia tem destino certo, mas conversar é muito importante, né? Conversar a gente desmistifica o monstro que fica guardado dentro de nós, né? E a gente precisa desmistificar o monstro para quê? Para a gente se adaptar. Não é nem para a gente aceitar, é para a gente poder se adaptar a ver que é uma realidade que estendeu, que a gente vai usar máscara mesmo, que a gente tem que lavar a mão mesmo, que a gente não pode aglomerar mesmo. Quer dizer, a adaptação a esse novo tempo, que está abrindo para um outro novo que a gente não sabe qual é ainda. Uhum. Então, falar é muito saudável. Aí eu quero te dizer uma coisa que você comentou também muito importante, quer dizer, o medo de perder o emprego, muita gente não fala, tá? Então, o que acontece? Muita gente perde a condição de falar naquela realidade de trabalho, mas muitas vezes descarrega um nervosismo, uma tensão em casa, tá? Então, a gente estava dizendo que a ansiedade nas mulheres, ela é maior, porque as mulheres recebem nas suas casas, além das suas próprias ansiedades, as dos filhos, ou dos seus respectivos parceiros ou parceiras, né? O fato é que no momento mais íntimo é que a pessoa se sente mais à vontade. E ela pode, naquele momento, talvez, falar mais, né? E não é então, só o empregado de uma empresa, eu falo também do próprio, às vezes, o empreendedor, que ele não do vai próprio empreendedor. com um cliente que ele não concorda com aquilo, porque está precisando, é um momento mais crítico, está todo mundo precisando receber e tudo mais, e daí descarrega em casa, descarrega nos outros lugares, né, nas outras pessoas que são mais, o elo mais frágil, né, da relação. Ou o mais possível, né, também, se a gente puder dizer assim, quer dizer, aquilo que quando você chega na intimidade, o que é a intimidade? Onde você se sente protegido, né? Porque nós estamos falando de uma pandemia que desprotege, de cara nós já estamos desprotegidos, né? E o fato de estar desprotegido gera o medo excessivo, gera a preocupação excessiva, né? Gera o desconforto. Rapidamente te falando, eu atendo na consultoria, na Educare, né? Acompanho várias empresas também,
que tiveram aí suas relações com os funcionários, acompanho empresas que tiveram perdas de funcionários também, mas eu também atendo no consultório e eu tenho clientes que são adolescentes, púberes ou adolescentes, que estão também saturados. Aquilo que antes era uma paixão ficar mesmo na internet, hoje já virou uma coisa assim desconfortável, quero voltar, a ponto de uma cliente que eu atendo falar para mim, até o que eu não gosto eu tô com saudades. Essa foi a frase que ela usou. Eu acho que expressa tudo que, né, a gente está vivendo nesse momento aí. Não, eu acho que isso está acontecendo bastante, porque lá há um ano atrás, quando eu comecei as lives, era interessante que essas pessoas estavam ansiosas, mas para saber o que ia acontecer, como fazia, como se adaptava e tudo mais. Beleza. Só que agora passou um ano e as pessoas viram que não vai voltar ao que estava antes, né? Que muita gente põe, não vai voltar. Vamos ficar Sim. realmente diferente. Temos que acostumar com essa nova realidade. E daí as pessoas, parece que assim, eu estou sentindo bastante pessoas assim, me encheu. Eu não quero mais isso. É o que você falou, né? Até o que eu não gostava, eu estou sentindo falta. Isso. Pessoal novo, principalmente crianças, adolescentes, quero voltar a brincar, eu quero voltar a encontrar meus amigos, eu quero voltar, né, Exato. à escola, né? Que às vezes eles nem queriam ir muito para a escola, às vezes, não, eu quero voltar para a escola. Então, assim, a gente sente muito isso. E as perdas, né, que tá todo mundo tendo, às vezes direto, indiretamente. Hoje mesmo você sabe que eu tive uma que foi indireta, não foi pela Covid. E Sim. você começa a ver as coisas acontecendo, né? E você fala, e aí? O que acontece? Então, assim, estão vivendo em um clima de ansiedade muito forte, por isso que até achei ótimo trazer assunto e ela se dispôs a vir gentilmente, conversar sobre esse momento, porque eu senti assim, conversando com as pessoas, conversando com os clientes, que aumentou muito essa incidência e muita gente às vezes não está percebendo que tem essa ansiedade. Então não consegue buscar essa ajuda porque nem tem a consciência que tem. Então, assim, Sim, exatamente. como que a pessoa pode ter essa consciência? Porque às vezes é difícil mesmo a gente ter essa consciência que a gente está ansioso naquele momento. Às vezes a pessoa não é, mas está ansiosa. E precisa ser. Você falou, precisa conversar mais, precisa falar mais, né? Expor mais, pôr para fora mais isso. Principalmente as mulheres, como você falou, né? Tem que pôr mais para fora. Principalmente as mulheres. E as mulheres encontrar, né? As mulheres é mais fácil você ver Clube da Luluzia, como a gente brinca, né? Se encontrando. E hoje em dia é difícil, né? Porque Sim, sim. que você falou, você está trabalhando 14 horas, se a gente parar para falar que teoricamente teria que dormir 8, você tem 2 horas do dia só livre. 2 horas do dia seria para você fazer sua higiene pessoal, por exemplo. Né? E vai falar que você não faz em casa? Mentira, né? Vamos lá, né? Mentira! Então, você precisa básico, pelo que você falou, já está aí, né? Eu vejo por mim também que eu estou trabalhando não sei quantas horas, né? Às vezes, final de semana que eu procuro relaxar, estou trabalhando. Então, tá todo mundo nesse ponto. E aí? Que a gente pode... Assim, acho que a gente... Eu queria deixar um exercício, assim, muito simplesinho, mas ele é importante, né? A gente chama de um observador interno, tá? Então, é assim, qualquer um de nós, né? Qualquer empresário, empreendedor, líder, pai, mãe, enfim, da gente observar, da gente se observar e se perguntar assim, o que é que eu estou sentindo nesse momento? Fala só para você, tá? E falando só para você, você vai começar a perceber se isso começa a ter uma ocorrência que fica acima de um mês. Se tem uma ocorrência acima de 2 meses. Então, a constância dessa ocorrência, olha, eu não tenho um sono que é um sono regular. A constância dessa ocorrência, ela te leva a um determinado caminho. E esse caminho pode ser um indicador para você. Então, o que é? É uma observação interna, tá? Essa observação interna pode ser base para todas essas possibilidades que nós relatamos.
meditação, possibilidades de plantas diferentes em casa, possibilidades de conversar com os amigos, possibilidades de procurar um psicólogo, sim, para fazer um acompanhamento, pode ser um acompanhamento breve sobre uma situação pontual. Muita gente tem aquele medo, fala psicólogo, não, vai lá, conversa. Pode ser um bate-papo, às vezes, de 4 semanas, de 6 ou de 8, mas pode ajudar, né? Então, são possibilidades que a gente tem aí. Mas começa, Reni, com uma observação. Então, vamos juntar observação com falar e com escutar. Observar-se é a base nossa de adultos, né? Para a gente sinalizar alguma coisa. Para a criança, sinalizadores, comportamentos que são repetitivos. Acontecem em casa, quando tem escola frequentando, acontece na escola. Mas agora que estão em casa, são mais observados. Opa, fica atento, observa, conversa com alguém, né? Olha que interessante, gostei dessas dicas. Realmente a gente acaba não se observando. A vida é tão, E, né? Pô, 14 horas trabalhando, eu também estou mais ou menos por aí. Quando você acabou o dia, você está morta, você toma um belo de um banho e dorme, né? E não observou. uhum. Acho que isso é legal, a meditação é legal, a gente tem que trabalhar com isso. Só agora estamos entrando nos últimos minutos, então deixa eu dar alguns recadinhos, gente. Primeiro, Legal. quero agradecer todo mundo que entrou depois, dizer que essa live vai ficar também gravada no YouTube, quando terminar a live vou passar para lá, e amanhã ela está também no Telegram, juntamente com um arquivo que eu deixo lá, com umas perguntas meio provocadoras, para vocês refletirem um pouco o que a gente conversou aqui na live. Eu estou fazendo agora lives mensais, até pelo tempo, né, que nós estamos correndo. Então, uma vez por mês a gente tem live. A próxima, se não me engano, é 17/6, é na quarta-feira, eu tenho que ver direitinho, esqueci de ver o dia. Nós vamos falar como se destacar usando as redes sociais com uma pessoa que não é de marketing digital. Então, é muito legal a história dele, porque ele é o executivo de uma empresa e decidiu ter também uma vida, eu brinco que é a vida pública dele. E o que ele está fazendo para destacar, gente, ele tem uns números maravilhosos, assim, e ele começou na pandemia, para conversar com as pessoas e é muito legal essa história dele. Em julho está previsto eu trazer uma pessoa que vai falar sobre o digital, que é a mistura do físico com o digital, então tem muita coisa interessante para gente falar. E não esqueça que toda segunda, às 8 horas, no BRT Channel, tem o programa Vida Empreendedora. A próxima segunda, vou trazer a dona do BRT Channel e do Agent TV, e ela vai falar das novidades, aonde o canal também vai passar. Não só vai ser no streaming, também vai para cabo, vai para outros lugares, então é legal para você assistir. E toda quarta-feira tem uma repetição de um programa um pouco mais antigo no Agent TV, às 19 horas. Também os dois olhando pelo Soul TV. Só voltando aqui um pouquinho, agora eu não vou lembrar teu nome da Lotus Fotografia, ela perguntou, e como dar com a sensação de, como lidar, deve ser, com a sensação de solidão nesse momento? Isso, a sensação, Tá falando, a sensação. tem muita gente que está se sentindo só mesmo, a gente sabe disso. Uhum, uhum. A solidão, na verdade, assim, a solidão e junto com ela, muitas vezes pode chegar também um vazio, né? Um sentimento de vazio. Mas se a gente for falar, né? A gente já emenda. Mas lidar com a solidão, na verdade, é procurar uma conexão, na verdade. A solidão, ela, quando ela entra numa certa amargura, né, ou num desencanto, ela necessita de apoio, de grupo de apoio, de pessoas de apoio. Quando a gente fala de pessoas de apoio, aquela pessoa que você mais tem confiança, mais se sente à vontade para conversar sobre coisas, né? Podem ser coisas diversas, não necessariamente sobre as tensões do dia a dia. O fato da gente conversar, às vezes, sobre outras coisas nos alimenta até para a gente voltar para as nossas próprias questões. Tem momentos que a gente quer a solidão, que é para uma reflexão, para uma calma da alma, né?
mas quando a solidão ela entra nesse estado mais de amargura, o que eu recomendo é a busca, sim, de um apoio, ou de grupo, ou de pessoas próximas, tal, né? Dividir um pouco o seu ponto de vista. E vale a pena porque às vezes a pessoa conta uma posição dela e você vê que você não é a única pessoa, que você é mais um Isso, daquilo, você mais. isso. E daí acho que dá uma certa. Não que, né, tem que fazer efeito manada, né? Só porque todo mundo tá, você tá. Não, Mas te dá uma certa calmaria, você vê que você é normal, que você também passa como todo mundo sim. tá passando, não é só com você que acontece aquilo. Eu acho que essa conversa com as outras pessoas faz um bem muito grande. Tem que procurar, Aquece, né? com certeza. Aquece o coração e dá um conforto, né? Isso que você está falando, somos todos humanos, E, né? E e como humanos, nós estamos vivendo um momento único, comum a todos nós, não importa em que país a gente esteja. Olha que e interessante, né? Então, todos nós, de alguma forma, já sabemos disso. Buscar apoio, buscar o contato, conversar e trocar, né? com Sobre um certeza. tema, sobre uma receita, sobre uma flor, sobre um filme, uma série, enfim, um livro. Com certeza. Só mais um recado, acabei esquecendo de falar, gente. A música do início dessa live foi gentilmente cedida pelo Mauro Albert, então eu quero agradecê-lo, porque ele teve esse carinho de ceder a música sem cobrar nada, então quero agradecê-lo também. Assunta, estamos nos últimos minutinhos, então eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal, o que você deixa de recado, só para esses últimos minutos. Ah, ótimo. O que eu quero deixar de recado é assim, que quando uma situação tiver muito difícil no seu ponto de vista, faça um exercício. Faz de conta que você saiu daquela situação e foi para uma outra. E depois você volta para aquela situação e depois você vai para outra. Faça esse exercício, brinca com você, brinca um pouco. E com isso vai ser muito mais fácil ou talvez mais produtivo encontrar algumas possibilidades de se adaptar melhor e de algumas transformações. Observe-se muito e não esqueça, sentimento é energia que faz e traz vitalidade. Ai, que legal. Nossa, muito bom esse ponto de vista. Eu falo que é dar uns três passinhos para trás para a gente ver a figura como um todo, né? A gente ver como Isso, espectador e não como atuante. E realmente faz diferença exato. quando a gente consegue ver desse jeito. Porque você começa a ver a situação como um todo. Eu uso um pouquinho dessa técnica quando eu tenho que dar algum retorno para o cliente que não é muito agradável. Então, Uhum. eu não entrar com a minha emoção total e poder ver a situação como um todo, imaginar qual é a reação dele se eu falar X, Y, Z, e é um pouco também da técnica de vendas, né, que a gente usa, mas é bem isso mesmo que eu acabo fazendo sem querer, e você falou agora de uma E maneira essa como pode ser feito. Mas é olha, isso aí. Santa, quero te agradecer pela tua presença, Eu que foi agradeço. tudo que você falou, muito aprendizado. Pessoal, eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui até agora. Quem quiser rever, vai poder rever, vai ficar no YouTube, vai ficar no Telegram, vão poder dar uma refletida também com o arquivo que a gente vai deixar lá. E eu espero vocês agora acho que é 17 de junho, se eu não me engano, espero vocês na próxima live. E gratidão, Assunta, gratidão por estar aqui com a gente. Ó, beijo a todos, muito Beijo. agradecida também, né, pela presença, por essa oportunidade, um momento único, muitíssimo gostoso da gente poder Passou, conversar e ter essa troca. passou E rápido. passou rápido. É isso mesmo. Beijo grande, tá? Tudo de bom para todos. Estou à disposição. Para qualquer pergunta, para qualquer informação, é só encaminhar e você tem as vias de acesso aí, né? Isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar algum recado, alguma coisa, não conseguir achar a fonte, manda para mim que eu tenho prazer de mandar. Se for uma pergunta, a gente vai e faz o ping-pong sem problema nenhum. Gente, gratidão por estarem aqui e eu vejo vocês no próximo live no mês que vem, tá bom? Beijos, tchau. Obrigada, Tchau. Sun.
Tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.